Sejam bem-vindos ao canal do Senhor Jesus Abrindo Caminhos. Recebam orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei para que o YouTube entenda que é algo bom. Deus os abençoe e proteja sempre em nome do Senhor Jesus. Juízes, capítulo 16, versículo 15 em diante. Então Dalila lhe disse a Sansão: como você pode me dizer que me ama se não confia em mim? Esta é a terceira vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua grande força. Importunando o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso ele contou o segredo. Jamais se passou a navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu, desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela, levando a prata. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a seu deus Dagom e para festejar. Comemorando sua vitória, diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Quando o povo o viu, louvou o seu Deus. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Com o coração cheio de alegria, gritaram: tragam-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia. Quando puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes, e no alto da galeria havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. E Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faze com que eu me vingue dos filisteus, por causa dos meus 2 olhos.
Então Sansão forçou as duas colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra. Disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Foram então os seus irmãos e toda a sua família do seu pai, toda a família do seu pai, para buscá-lo. Trouxeram-no e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão liderou Israel durante 20 anos. Sansão, ele foi tentado por várias vezes por Dalila. Dalila queria ganhar o dinheiro, e ela seduziu Sansão, e Sansão pensava que Dalila o amava, e toda vez que eles ficavam juntos, ela perguntava para ele qual o segredo daquela força. E ele brincava com ela, e ele falava cada vez, ele falava algo que não era de verdade, e ela falava, levanta, lá vem os filisteus, e ele levantava e ele continuava com a força dele. Mas ele foi vencido pelo cansaço da tentação. O inimigo das nossas almas, ele gosta de avaliar as pessoas, ele fica analisando e ele descobre o que temos de segredos, o que temos não é exatamente segredo que eu ia falar, que eu perdi a palavra, perdão. Ele quer vencer as pessoas pelo cansaço. Temos fraquezas. Todo ser humano ele tem fraqueza. Tem pessoas que comem demais. Elas ficam às vezes ansiosas e elas descontam no alimento. Depois elas ficam se sentindo culpadas porque comeram demais. Outras falam que não deviam, depois elas se sentem culpadas porque falaram algo que não deveriam e elas ficam se sentindo muito culpadas. E assim por diante. Tem muitas coisas que o diabo, ele gosta de usar outras pessoas para fazer perguntas, para às vezes irritar, para tirar aquela pessoa do sério, e aquela pessoa às vezes ela está prestes a receber uma bênção, ou ela é muito obediente a Deus, e ele tenta tanto que acaba vencendo pelo cansaço, se a pessoa não orar e vigiar. Jesus falou que deveríamos orar o tempo inteiro, sempre. Jesus disse a seus discípulos que orassem para que não caíssem em tentação, e que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele nunca disse a eles que a tentação não viria. Ele disse para orarem, para que não cedessem quando a tentação chegasse. Todos nós somos tentados, mas Deus nos capacita para resistir, se formos fiéis e orarmos pedindo a sua força, para reconhecer e resistir a qualquer ataque de Satanás. Envie contra
para vencer qualquer ataque de Satanás, envie contra nós, principalmente quando ele tentar nos atingir em nossos pontos fracos. Isso é o que Jesus falou para os seus discípulos, pedindo para que eles orassem para não caírem em tentação. Ele sempre avisou que a tentação, ela aparece, e aparece de várias formas. As pessoas pensam que as tentações é só para traição entre marido e mulher, namorados, só entre casais. A tentação, ela aparece de várias formas. Na internet, às vezes as pessoas falam coisas com as outras e aquilo não é verdade. São pessoas que são tentadas e elas fazem o que o inimigo fala para ela fazer. Elas acham que elas vão se dar bem, inventando mentiras como fake news. Quantas pessoas hoje em dia, elas não passam por injúrias, calúnias, defamações, porque outra foi tentada, outras às vezes não são uma, são várias pessoas, e elas começam. Por isso que você tem que ter muito cuidado com tudo que você recebe de informação no seu celular, no seu computador. Cuidado com o que você valida, porque às vezes você está trabalhando para o inimigo e você pode perder suas bênçãos, porque quando uma pessoa ela começa a defamar outras, ela começa a soltar aquelas injúrias, porque hoje em dia para defamar uma pessoa é muito fácil. Tem a internet, se solta várias mensagens e aquilo vai se espalhando e é como um papel picado jogado ao vento. Não tem quem junte mais, não tem quem os recolha. Se você juntar, se você picar vários papéis e você jogá-los ao vento, não vai ter como. Se tem uma ventania, você não tem como recuperar todos os papéis. A internet é isso. Então, as pessoas que pegam e que repassam aquilo sem saber se é verdade contra a vida de outras pessoas, ela está ajudando em uma defamação. E você pode achar, mas não fui eu que fiz aquilo. Você está compactuando, você está participando, você está enviando para os outros. Você imagine se fosse você que fosse aquela vítima que teve uma jovem que foi muito comentado, que ela tirou a própria vida por uma mentira que falaram sobre a vida dela. E as pessoas, elas têm que ter mais cuidado, porque aquilo que os outros não sabem, Deus sabe. Deus vê todas as coisas. Então, temos que ser obedientes e não fazer o papel de mensageiro do inimigo. Aquele que fica feliz com a desgraça do outro. Quantas pessoas ficam rindo? Olha, fulano fez isso e não se deu bem. Aí dá uma risadinha, aquele kkk do WhatsApp, dá uma risadinha naquelas mensagens e fala. Aí envia uma foto, às vezes um vídeo, e fala, olha o que aconteceu com fulano. Não podemos fazer isso. Aconteceu algo, ora e entrega para Deus. Não vamos ajudar ninguém rir, seja de coisas erradas, seja de coisas certas, seja do que for. Dê valor às coisas de Deus. Quando é para enviar uma mensagem falando de Deus, eu só posso enviar para o meu grupo, que é de oração, porque lá todo mundo aceita, todo mundo recebe. Mas eu não posso enviar para os meus amigos de fora, porque eles não gostam da minha religião, eles não aceitam o meu Deus e por aí vai. Aí fica difícil
Não espalha com coragem as coisas de Deus, mas tem coragem de espalhar fake news. Vamos ter cuidado. Eu estou falando com amor, porque tudo é tentação, tudo. Aquilo que não agrada a Deus é aquilo que não devemos fazer. E está no um dos mandamentos. Não faça a seu próximo o que você gostaria que fizesse a si mesmo. Ame a seu próximo como a ti mesmo. Quantas pessoas cometem injustiças para se livrar de algum problema? Quantas pessoas fazem armadilhas para o próximo para dizer, olha, eu quero me livrar desse problema? As pessoas devem entender que tudo que faz tem consequências. Tudo que se faz de bom tem consequências boas e que agradam a Deus, a proteção de Deus. Olha, uma pessoa que agrada a Deus, quando ela ora, Deus revela. Se você não crê em revelação, passe a crer a partir de hoje, porque Deus, comece a falar, pergunte a Deus. Pergunte ao Espírito Santo, Espírito Santo, me revele algo, me diga como que eu devo agir nessa situação. Peça com amor, não peça duvidando, não vá com brincadeiras, porque com o Espírito Santo de Deus não se brinca, com as coisas de Deus. Devemos ter o temor do Senhor e agradecer a Deus por estarmos vivos. Muitos que brincaram, que zombaram com as coisas de Deus, se deram e se dão mal. Então não devemos brincar com as coisas de Deus. As coisas de Deus é lidar com o sagrado. Ninguém brinca. Imagina, vai brincar com quem fez o mar. Misericórdia. Temos que ter o temor do Senhor, buscar a Deus em primeiro lugar e pedir ao Senhor que nos livre das tentações, seja da pequena à grande, porque às vezes uma mentirinha pequenininha, ela precisa de outra para se sustentar. Ela vai crescendo, 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 quando depois a pessoa está em um emaranhado de mentiras e ela fica numa teia que o Satanás teceu contra aquela vida e ela fica sem saber se sair dali. A única saída é pedir perdão a Deus, pedir chances para Deus, porque Deus dá quando há um arrependimento de todo o coração. Como que uma pessoa tenta a outra o tempo inteiro, sabendo que está levando ela para uma armadilha? Foi isso que Dalila fez com Sansão. Tem pessoas que são terríveis, elas não têm dó do outro nem delas mesmas, porque elas tramam armadilhas, elas fazem um complô juntos, aí pegam a vítima cai naquela armadilha, o inocente, leva o inocente para uma armadilha, aí depois elas falam, olha, agora nos livramos do problema. Foi o que fizeram com Sansão e que fazem com muita gente ainda hoje. Quantas coisas, se eu pudesse eu falaria aqui, mas eu não posso comprometer pessoas. É terrível, as armadilhas, só que Deus, Ele mostra tudo. As pessoas, elas não enganam aqueles que servem a Deus, aqueles que oram, que pedem, que vivem uma vida com Deus. O Satanás, ele não engana as pessoas que servem a Deus, porque Deus está presente na vida das pessoas. Comece a orar, a servir a Deus, ter o temor de Deus, seja obediente, e quando você pedir a misericórdia de Deus e pedir para que Deus te mostre tudo, Ele te mostra, ninguém mais te engana. Tem uma oração que eu gosto muito de fazer, que eu já fiz em outras orações. É essa oração, aprenda e faça. Nunca mais o inimigo, Satanás, te engana, porque ele usa pessoas para enganar. Mas esta oração não deixa com que fiquemos enganados.
Senhor Jesus, toda verdade que eu acreditar que é verdade, que não for verdade, me mostre a verdade. Senhor, em teu santo nome, Senhor Jesus, eu peço, oro e já agradeço. Amém. Para a glória de Deus. Amém. Então, toda verdade, você está conversando com pessoas que você está acreditando que está falando a verdade para você, enquanto o propósito delas é outro, Deus te mostra tudo. Aí você fica ciente que ali é uma armadilha. Você não pode, você não vai ficar enganado com ninguém, seja quem for, chegar conversando com você, discernimento espiritual. A partir do momento que você pede o discernimento espiritual, quando você chega perto de alguém, você já sabe se ela tem boa intenção ou se ela não tem. Porque o Espírito Santo, se você é obediente a Deus, lembre-se disso, você precisa ser obediente. Se você está em desobediência em alguma coisa e você sabe, peça perdão para Deus, peça e não faça, se arrependa. O arrependimento é a melhor coisa, é a melhor arma do ser humano. Quando ele se arrepende de verdade, de coração, Deus perdoa e ele tem uma nova chance. Chance de ter liberdade, chance de dormir em paz, chance para prosperar, porque Deus, ele prospera aqueles que são obedientes, que são tementes a ele. Porque uma pessoa que ela sabe que está fazendo a coisa errada e sabe que aquilo desagrada a Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso, ela está afrontando a Deus. Quando alguém faz algo errado, proposital, e ela sabe que ela está prejudicando pessoas inocentes, ela está afrontando a Deus. Não podemos fazer isso. Temos que ter os olhos abertos para as nossas atitudes, porque é assim que vencemos o Satanás. Porque quem vence ele é Deus. Nós não somos Deus. Temos que saber buscar o socorro no Senhor. E a oração do Salmo 91, ele nos livra, ele nos liberta, ele nos coloca debaixo das asas do Altíssimo. A nossa vida e da nossa família. Você quer prosperar? Você quer ter uma vida boa? Uma vida livre? A vida livre que eu falo não é livre de problemas, é livre de condenação. Você vai dormir em paz. Uma pessoa que faz coisas erradas e trama com outros coisas erradas, elas não ficam em paz. Porque o Espírito Santo, ele incomoda as pessoas. Ele incomoda no sentido de, ei, você está fazendo a coisa errada. Sabe aquilo que as pessoas, aquela frase que as pessoas falam? Dor na consciência. A dor na consciência é o Espírito Santo mostrando para as pessoas, você está fazendo a coisa errada. Volte para o caminho de Deus. Obedece a Deus. Se arrependa. Não faça mais isso. Aí a pessoa fica sem paz, porque o Espírito Santo de Deus, ele se afasta se você não obedece. Ele se afasta. Se você continuar fazendo coisas erradas, ele se afasta. Aí é quando a pessoa fica, as pessoas falam, perturbada. Não tem paz mentalmente. Aí os outros falam palavras de maldição. Aí as palavras ruins pegam facilmente, porque não se engane, não é todo mundo que gosta da gente, não é todo mundo que gosta de você. Não existe essa pessoa que tem 100% de pessoas que o amam. Então tem aquelas pessoas que não querem o seu bem e que você acha, eu sou muito amado, muito querido, às vezes no trabalho, na sua casa, na vizinhança e por aí vai. Aí você acha que você é muito querido em todo lugar. Mas tem aqueles que são ruins de coração. Infelizmente, não vamos dizer que todo mundo é bonzinho, porque senão
não existia tantas tragédias na vida. Então, seja ágil, seja temente a Deus e busque a Deus de todo o seu coração, porque hoje nós só temos livramentos com Deus. Não é fazendo coisas erradas que você vai ter livramento. Eu não posso estar fazendo coisa errada com meus irmãos, seja ele quem for, até aqueles que me odeiam. O que eu posso fazer? Não tem jeito, para isso tem a justiça dos homens. Se não tem jeito na conversa, se não tem jeito no diálogo, e continuam, e aquilo pode prejudicar, e aquilo pode... você não vai agredir outra pessoa para que ela pare de mexer com você. Você não vai fazer justiça com as próprias mãos. Temos leis, temos as leis dos homens e primeiro a lei de Deus. Primeiro ora a Deus, pede a Deus, não toma decisão nenhuma sem conversar com Deus. E se Deus falar no teu coração, se você sentir paz e tiver uma situação muito difícil e você tiver que ir e procurar os seus direitos na justiça, você vai, mas você não vai. Porque você evita tragédias na vizinhança, você evita tragédias nas famílias, nas ruas, no trabalho. Tem que ter diálogo. E se aquilo não acaba, tem solução. Para tudo Deus tem um jeito. Para tudo. Para tudo. Então, vamos agradar a Deus, porque o Satanás ele não fica de brincadeira, não. Ele fica usando pessoas ruins, de coração, de má fé, pessoas. Olha o que fez a falsidade de Dalila. Acabou com a vida de Sansão. Olha o que fez Judas, a falsidade de Judas. Traiu Jesus e se cumpriu a palavra. Porque Jesus, ele tinha que ser traído. Ele foi traído, ele foi crucificado, mas ele era um inocente. Ele não tinha pecado algum. Quantas pessoas não têm dó dos inocentes? Quantas pessoas traem? Não importa a idade. Traem adultos, traem jovens, traem crianças. Quantas pessoas enganam as crianças? E os adultos, os idosos, quantos idosos enganados que vão para pedir ajuda com um cartão e elas são enganadas. Quantos idosos caem em golpes de internet? Então, tem muita maldade no mundo. Às vezes nós olhamos para uma pessoa e falamos, nossa, essas pessoas, pessoas maravilhosas, pessoas que você diz, eu estou em boas mãos. E de repente, você vê a traição, você se sente traído, você se sente angustiado. E o que você faz a partir daí? Orar a Deus, porque Deus é justo. Ele é o justo juiz. Agora eu te digo uma coisa, é melhor ser traído do que trair, porque quem trai, ele fica com a consciência pesada. Ele sofre, ele não tem paz. Então, a partir do momento que a gente faz coisas erradas e a gente se arrepende de verdade, Deus perdoa. Mas é arrependimento de verdade. Eu não deveria ter feito aquilo. Eu me arrependo, eu não faço mais, nunca mais em minha vida. E se arrepende, porque isso traz uma amargura para a vida da pessoa. Quando a pessoa trai pessoas inocentes, a pessoa se sente amarga, a pessoa se sente com peso, nada anda, a vida da pessoa trava. É terrível, porque a traição ela tem consequências gravíssimas para o traidor. Não é para quem é traído. Às vezes as pessoas falam, nossa, que aquela pessoa está sofrendo porque fulano fez isso e isso com a vida dela.
aquelas feridas vão ser curadas, aquela pessoa que foi traída, ela vai ser tratada por Deus, cuidada, sarada, ela vai ter caminhos abertos, porque ela é uma protegida, um protegido de Deus, ela vai ter o aconchego. Agora, o traidor, eu não preciso nem falar. É terrível as consequências. E não é isso que devemos fazer com a vida dos nossos irmãos. Tudo que eu fiz de errado, eu me arrependi. Depois que eu comecei a conhecer a palavra de Deus, eu comecei a realmente ter o temor do Senhor, que antes eu não conhecia. Eu conhecia superficialmente a Deus, só superficial. Depois que eu comecei a buscar a Deus, pedir, implorar para ser íntima de Deus, pedir intimidade a Deus, eu fiquei temente de verdade a Deus. Eu não quero fazer mal para o próximo, e Deus me mostra tudo, tudo. Tudo, quando eu falo tudo, é tudo. Deus revela para a gente o que acontece ao redor das nossas vidas. Por isso que eu vim ensinar para vocês. Tenha o temor do Senhor, busque a intimidade com Deus, faça as coisas certas e durma em paz, tenha a proteção e a prosperidade do Senhor. Isso não são palavras minhas. Fuja de Satanás. Ele não oferece nada de bom, porque depois o preço é cobrado e é terrível. É terrível a cobrança na mente, a cobrança nas finanças, nas coisas, em tudo. Ele trava a vida das pessoas, ele oferece coisas boas, a pessoa pensa que está se dando bem naquela situação, enganando os outros, fazendo mal para os outros, mas depois a cobrança é terrível. Ninguém queira ficar na mão do inimigo, porque é uma teia que depois, para sair, é só pedindo socorro, se arrependendo verdadeiramente e pedindo a misericórdia do Senhor. O Senhor socorre, mas tem que se arrepender verdadeiramente. Senhor, em nome de Jesus, nos livra, Pai, do cansaço da mente, do cansaço do corpo, do cansaço de pessoas tentando empurrar a pessoa para um mal, tentando fazer com que a pessoa caia. Às vezes é tentando uma família inteira, para que a pessoa tenha prejuízos, Senhor, livra-nos da maldade humana e espiritual. Dai-nos a paz em nossos lares. Envia anjos poderosos, Pai, põe ao nosso redor e afasta de nós toda mentira, toda maldade, toda falsidade humana e espiritual. Pai, nos dá discernimento espiritual, dai-nos sabedoria e nos revela, Pai. Nos livra das ciladas. Eu peço a Deus que te revele toda cilada armada de Satanás contra a tua vida e da tua família. Que o Senhor te revele e que te livre e te guarde. E que o Senhor me revele, me livre e livre e guarde as nossas famílias de toda maldade humana e espiritual. Em nome do Senhor Jesus eu oro, agradeço, engrandeço o nome de Deus Todo-Poderoso, de Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo, Deus Espírito Santo de Deus, que nos dê a paz que excede todo o entendimento. Espírito Santo, fica conosco, nos guia, seja nosso ajudador, nosso cuidador. Eu te peço do fundo da alma, do fundo do meu coração, paz para mim e para a minha família em meu lar. Paz para você que está escutando esta oração, para você, para a sua família, e paz em seu lar. A paz do Espírito Santo que excede todo o entendimento. E temos que ter o temor do Senhor. Senhor, em nome de Jesus eu oro, agradeço, engrandeço o teu santo nome, hoje e sempre. Amém.